O Senhor que o salvou não sabe de onde saiu e nem para onde foi. Até hoje não lembra de ter visto ele. Quando ele tinha entre 12 e 13 anos de idade, decidiu com alguns amigos, todos na mesma faixa etária, que iriam passar o dia em uma lagoa. Naquele dia estava chovendo, aquela chuva fraquinha que durava vários dias, mas como eram meninos criados na rua e não viviam na asa dos seus pais, decidiram sair mesmo com chuva. A lagoa não era tão perto. Ficava a cerca de 1 hora ou 40 minutos se andassem rápido. Atravessaram uma rodovia com várias cercas de propriedades rurais e por fim chegaram a um lugar cheio de árvores. Onde fica até hoje essa lagoa? A chuva não parou um minuto sequer e ao chegar no local não notara a presença de mais ninguém. Só havia eles lá. Todos os seus amigos estavam felizes, entravam e brincavam na água, enquanto ele por outro lado decidiu que atravessaria o lago nadando até a outra margem. Coisa de criança. O local para atravessar tinha por volta de 300 ou 400 metros. Ele então começou a nadar. Fechou os olhos e foi nadando até perder as forças. Não foi uma boa estratégia, pois não calculou que teria que deixar uma força reserva para caso necessário ele pudesse voltar. Após alguns minutos ele já estava exausto. Parou e viu que estava quase no meio do lago, mas que não conseguiria mais continuar. Estava sem forças e decidiu então retornar. Começou a nadar de volta e ao fazer isso seu corpo começou a afundar. Ficou em desespero pois estava exausto e cada movimento dos seus braços exigia muito mais esforço. Estava sem ar, não conseguia gritar, mas notou que seus amigos nesse momento já estavam olhando para ele apontando, percebendo que ele se afogava. Naquele momento teve a ideia de mergulhar até o fundo do lago e agarrar alguma vegetação que pudesse existir ali e assim por baixo da água conseguiria sair daquela situação. Sabia que parecia ridículo, mas foi o que pensou naquele momento. Ao chegar no fundo sua mão encontrou uma camada profunda de argila. Não havia um fundo e sim um segundo rio de argila embaixo. Na hora ele subiu para não ficar preso ali. Tomou o último fôlego de ar mas afundou novamente. Quando respirou fora da água pela última vez, seu cérebro rapidamente pensou em muitas coisas. Imagens de pessoas, lugares e momentos da sua vida. Parecia um flash de luz muito rápido. Foi então que ele sentiu a presença de alguém ao seu lado que transmitia paz o tempo todo. Ele não sentia dor mas falou que não queria partir naquele momento. Que queria ficar naquele mundo mesmo com todas as coisas que ele reclamava. Que pareciam pequenas naquele momento. E como uma criança fazendo birra, ele gritou para aquela voz dizendo que eu não iria. Então acordou sufocando e sentiu o braço de um dos meninos o puxando pelo pescoço. Ele colocou um braço em volta do seu pescoço e com a outra mão tentava nadar e sair da água. Ele sentiu uma revolta muito grande naquele momento. Um sentimento muito forte de revolta veio à sua cabeça. Pensando quem tinha mandado tirar ele de lá. Ele não queria voltar para aquele mundo horrível e se soltou. Por algum motivo estava revoltado como se não quisesse ser salvo. Depois de ter sentido uma paz imensa. Estava em paz no lugar em que estava. Ele não queria acordar. Então após dar alguns socos no seu amigo ele o soltou e voltou a afundar vendo a luz da superfície escurecer cada vez mais à medida que afundava. Até desligar tudo de novo. Naquele momento ele estava vendo uma luz bem suave e tranquila. Então escutou algumas pessoas conversando. Quando olhou para trás viu seu corpo caído ao lado dos amigos em volta. Ele não estava conseguindo mover um único músculo e seus olhos estavam abertos olhando para o céu nublado de onde caia uma leve chuva. Da luz ele saiu por um local vazio e escuro e acordou tossindo muita água. Ele sentiu de uma forma mecânica seus pulmões puxarem uma grande quantidade de ar naquele momento. Sentiu o que é respirar pela primeira vez e foi a melhor sensação que ele já teve na vida. O ar refrescante entrando e saindo dos seus pulmões. Ele se lembra de olhar à sua volta pensando quanto ar existe no mundo e que satisfação era poder respirar. Então sua irmã chegou correndo, lhe deu um forte abraço e chorou.
Logo em seguida alguns bombeiros o carregaram até uma unidade de resgate e o tempo todo eles batiam no seu rosto dizendo para ele não dormir. Ele se sentia com muito sono e queria dormir, mas cada vez que fechava os olhos recebia um tapa no rosto. Por fim acabou adormecendo na terceira vez e quando acordou já estava dentro do hospital em uma maca com várias pessoas empurrando pelos corredores e aplicando injeções nele. Ele passou o dia internado e 12 horas depois já estava em casa. Após o afogamento ele fez algumas perguntas aos seus amigos sobre quem tinha feito a respiração boca a boca nele e os meninos riram contando que na verdade ele não deveria ficar feliz, pois tinha sido um senhor muito idoso que apareceu do nada e entrou na água para tirar ele de lá. Quando perguntou o que tinha acontecido quando ele afogou, eles relataram que viram ele se afogando e que após um tempo seu corpo apareceu na superfície da água. E que seu amigo tentou tirar ele de lá. Mas quando levou um soco, acabou deixando ele afundar novamente. Ele também perguntou quanto tempo seu corpo ficou submerso, mas eles não souberam dizer. No entanto afirmaram que foi muito tempo, pois alguém foi correndo até sua casa e de lá chamaram os bombeiros. Então os bombeiros e sua irmã foram até lá e esse trajeto demandaria ida e volta de no mínimo 1 hora. Ele ficou perplexo pois sabia que seria impossível sobreviver por tanto tempo sem oxigenação no cérebro e a única coisa que ele pode afirmar é que isso aconteceu. Mas ele não sabe como explicar. Sobre o Senhor que salvou sua vida, ele não sabe de onde saiu e nem para onde foi. Mas até hoje ele lembra de ter visto ele.